Aqui no estúdio nós temos dicas com o Wendel Carvalho. Tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos assistindo querem em 2014 mudar de emprego ou ter um salário melhor. Como fazer? Se a pessoa está pensando em mudar de emprego, a minha sugestão é que você escolha de fato alguma coisa para fazer que tenha conexão emocional com você, que você tenha um alto índice de paixão por aquilo e você possa passar várias horas fazendo aquilo, mesmo se não te pagassem R$1. Porque o dinheiro, Erickson, ele vem. A gente acompanha isso e milhares de pessoas pelo Brasil inteiro, ele vem. É impressionante quando a pessoa faz algo que realmente é apaixonado. Né? Um bom 2014 para todos, espero que usem essas dicas aí. Eu me vi num momento onde eu sabia exatamente com que eu queria trabalhar, eu já tinha sido testado no fogo da prova real se eu poderia trabalhar com aquilo, tive êxito, mas eu não tinha conseguido ainda encontrar um lugar, por mais que as 3 pessoas magníficas da SR tivessem de alguma forma me formado, eu queria um lugar onde eu pudesse avançar ainda mais. E aí foi quando eu tomei a decisão de montar a Kairos Treinamentos. Eu comecei a Kairos Treinamentos com R$1.500 no bolso. R$1.500 no bolso era o que eu tinha para poder passar os próximos 30 dias, para poder abastecer o meu carro, pagar colégio do Gabriel, ter a minha vida funcionando, a vida do meu filho, tudo. Era praticamente impossível, eu tinha que começar uma empresa com aqueles R$1.500. Então, olha que maluco isso. Em uma semana, eu tinha um portfólio de produtos que eu fui lá e criei. Eu mesmo fiz o design daquele portfólio. Eu já tinha estudado Photoshop, esse tipo de coisa, porque sempre estava buscando aprender coisas que faltavam para mim. Imprimi o portfólio, não imprimi muito porque eu não tinha muito dinheiro, imprimi poucos portfólios porque eu tinha que visitar empresas. Então, o site da empresa estava pronto em uma semana, a logo, o nome estava pronto em uma semana, os produtos prontos em uma semana, e em uma semana eu estava pronto para realmente começar a prospectar clientes, ir atrás e faturar com isso e poder fazer com que minha empresa florescesse, vencesse de fato, porque na época eu não usava estratégia digital, então eu ainda acreditava que para poder vencer eu precisava visitar cliente a cliente, um a um, cliente a cliente, um a um. E foi assim, sem ter as ferramentas que eu tenho hoje, que eu comecei a bater de porta em porta, empresa a empresa, oferecendo meu produto, meu serviço. E aí olha que incrível que aconteceu. De todos os clientes que eu visitei, mostrando a proposta, falando como poderia ser, se treinasse a equipe, se fizesse um trabalho, os casos de sucesso que eu já tinha, eu consegui o primeiro cliente, que naquela época foi a fábrica da Coca-Cola aqui em Mato Grosso, do grupo Renosa. Para mim era inacreditável. Eu tinha fechado um evento para o time de vendas da Coca-Cola, o pessoal que fica nas motos, na rua e tal. E aí eu cheguei lá bem cedo, no dia de entregar o treinamento, montei lá o data show, coloquei meu computador, eu todo engravatadinho e tal. E quando eu projetei o primeiro slide na tela para esperar os vendedores chegarem, que era o slide com a logo da Kairos Treinamentos, a minha empresa, e quando eu vi a logo da Kairos Treinamentos no slide, eu vi as marcas da Coca-Cola pela sala, eu falei, cara, eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, meu Deus do céu. Só que acontece, essa região onde eu tô aqui é onde existiam muitas empresas, existem muitas empresas, né? Padrão financeiro melhor e tal. E onde eu morava, as empresas que eu iria atender não estavam lá realmente, né? E para ficar vindo e voltando todos os dias, almoçar em casa, voltar aqui era impossível. Então eu vinha para cá muito cedo, chegava aqui muito cedo e ficava até o final do dia aqui. Só que eu não tinha internet no celular como a gente tem hoje em dia, né? E aí o que acontecia? Nessa região aqui tinha uma cafeteria chamada Franz Café. E eu vinha para Franz Café, eu chegava bem cedinho, quando abria, tipo, o pessoal estava abrindo, eu já estava lá na porta. Eu entrava, pedia um expresso e ficava ali até 2, 3, 4 da tarde com aquele expresso ali, você entende? Porque eu não tinha dinheiro para poder pedir várias coisas. Eu ficava enrolando, tomava um pouco do café, o café ficava ali na mesa 1 hora frio, aí passava alguém olhando frio, eu dava uma bicadinha e ficava ali usando a internet e fazendo contato com a empresa, falando com as empresas, seja por e-mail, pesquisando o telefone de empresa, fazendo todo esse processo ali, sentado ali. Um a um, fazendo esse processo. Aí o que começou a acontecer? A força da rotina. Nada supera a rotina. Você deve ter ouvido eu falar isso em algum momento. Se eu quero ter liberdade, de fato, eu preciso ter rotina. Nada supera a rotina. E a rotina de fazer contato, apresentar. Aí quando os meus 15 folderzinhos acabavam imprimir, mandava imprimir mais 15, mais 12, mais 50, mas nunca fiz em grande escala o negócio. Olha que loucura isso. Mas aconteceu uma coisa que foi muito curiosa. E foi um turning point, um ponto de virada na minha vida. Eu estava começando a fechar contratos, isso estava incrível. E teve um dia, uma semana na verdade, com vários treinamentos, e aí era treinamento corporativo, isso era um treinamento corporativo, e aí o que aconteceu?
Eu fiz uma formação para uma empresa e aí eu fiquei lá com os líderes daquela empresa e tudo. Foi incrível, era de manhã até a noite, vários dias. E aí chegou um final desse treinamento. Eu cheguei em casa exausto, cansado, mas muito realizado. E aí eu olhei na minha agenda e tinha um treinamento no outro dia para uma outra empresa. Era uma formação de líderes, tinha ali uma quantidade grande de apostilas para serem feitas e eu não tinha feito essa apostila ainda. Eu não tinha colocado essa apostila para rodar. Eu não tinha uma equipe. E aí eu falei, caramba, e agora? 9 horas da noite, não vou achar uma gráfica aberta agora, o que eu faço? Preciso imprimir essas apostilas. Amanhã cedo, 8 horas da manhã, eu tenho que começar um treinamento, o que eu faço agora? E aí eu olhei, eu tinha uma impressora residencial, que tinha uns cartuchos de tinta ali extra. Eu tinha uma máquina de furar aerô, que é furar aquele arame e tudo. Eu tinha um estoquezinho de arame. Eu falei, cara, já sei, eu vou rodar essa apostila aqui. Só que era muita apostila. Era muita apostila. Eu falei, bom, vamos ver se eu consigo fazer. Eu preciso saber quanto tempo eu vou demorar para fazer 5, 10 apostilas. Eu cronometro e eu calculo, faço uma conta ali, eu sei quando é que eu vou terminar. E olha que louco isso. Eu fui colocando papel na impressora e deixava rodando. E eu falei, poxa, mas eu preciso dormir, porque se eu não dormir amanhã eu vou estar acabado. Como é que eu vou ter criatividade, memória, energia para poder tocar um treinamento o dia inteiro? Não vai funcionar. E aí eu fiz uma conta e o deck de papel da impressora, ele secava, ou seja, ele acabava o papel a cada 20 minutos mais ou menos. Botei um despertador, cada 20 minutos, eu botava o papel, ela ia imprimindo, eu ia dormir, acordava com o despertador, aí eu ia lá, botava papel, ia dormir e eu fiquei de 20 minutos em 20 minutos acordando, trocando papel, para que eu pudesse chegar de manhã e tivesse tudo impresso, conseguisse furar aquelas apostilas, passar o aerô e aí pudesse ir para dar esse treinamento. Cheguei no treinamento, no horário, dormindo de 20 em 20 minutos, um troço enlouquecedor, dei um treinamento incrível, provavelmente um dos melhores treinamentos da minha vida, só que quando eu voltei para casa, eu estava exausto. Eu lembro que eu deitei na minha cama e dormi assim 24 horas seguidas, foi uma coisa enlouquecedora. Até na época eu morava com minha mãe ainda, ela bateu no quarto lá e falou assim, mas e aí, o que está acontecendo, você está doente? Eu falei, não, eu estou exausto. Lá eu percebi que eu estava crescendo, mas do jeito errado. Eu precisava de alguém na equipe, começar a montar uma equipe para poder delegar algumas coisas. E ali foi a primeira vez que eu contratei uma pessoa na minha vida e foi a queridíssima Adriana Garcia, que está em Cuiabá em algum lugar, né? E essa querida amiga começou uma jornada linda comigo. Uma jornada onde ela foi indicando clientes, ela tinha um networking muito bom e a gente começou a fazer um trabalho onde ela prospectava clientes, então eu deleguei um pouco mais esse comercial para ela para que eu pudesse cuidar de outras partes. Aí a empresa foi crescendo, e aí a gente agora tinha ela, tinha eu e tinha mais uma pessoa de equipe comercial, depois mais outra pessoa na equipe comercial, fui trazendo pessoas da equipe comercial porque vendas é o coração do negócio. E aí a gente fazia agora do Franz Café, que era ali, a nossa empresa. Então a gente sentava no Franz Café, agora numa mesa com 4, 5, pedindo um cafezinho. Já dava para pedir um salgadinho também, porque já estava sobrando um dinheirinho ali. A gente foi contratando pessoas, né, trazendo essas pessoas e chegou um ponto que eu falei assim, uau, já dá para alugar um lugar para ter uma cara de empresa. E aí foi aqui, nesse edifício, um edifício chamado Edifício Milão, onde a gente começou a cair os treinamentos. A empresa começou a ter um pouquinho de visibilidade, porque eu colocava algumas coisas, materiais na internet que eu fazia e dava uma impulsionadinha, sem saber o que eu estava fazendo, completamente diferente do que eu faço hoje, que é estratégico, que é certeiro, que é profissional de fato. E aí o material sendo divulgado pela internet, chegamos a nos falar de novo, eu e o Átila Real, que trabalhava comigo lá na época da SR Consultoria. E falei, Átila, como é que você tá e tudo? Cara, tô incrível, tá tudo bem, mas eu queria fazer uma coisa diferente. Eu tenho saudade da época que a gente trabalhava com treinamento. Eu falei, caramba, que incrível, então por que você não realiza uma turma de um treinamento meu aí em Rondônia? E ele falou, eu topo. E lá começou o que embrionariamente seria a primeira franquia da Kairos Treinamentos no outro estado. E aí os treinamentos começaram a acontecer, mas sempre muito pequenos, né? O que vocês veem hoje, eu colocando 2, 3, 4, 5 mil pessoas na sala de treinamento, na época não. Eram 18, 20, 30, 40 pessoas numa sala de treinamento. Era completamente diferente o resultado que a gente conseguia gerar sem a estratégia de construir audiência, sem a estratégia de conseguir dominar a internet para poder fazer a mensagem chegar para mais pessoas. E o que acontecia? Naquela época eu tinha uma disfunção de crença, eu tinha um jeito muito complicado de pensar em relação a dinheiro. De novo, baixo merecimento. Eu acreditava que o dinheiro que chegasse para mim, eu tinha que me livrar dele. Eu ouvia a vida toda minha mãe dizendo coisas do tipo assim, caixão não tem gaveta, você não tem que ter dinheiro, dinheiro que você tem que aproveitar, você tem que gastar. Então eu ouvi isso o tempo todo e essa crença estava dentro de mim ainda e afetava meu merecimento. Então o que acontecia? A empresa não conseguia avançar. Por mais que a gente tinha agora operação em Cuiabá, Rondônia, foi começando a abrir operação em outros lugares, outros estados, a equipe estava crescendo, eu não conseguia tirar, por exemplo, na época, trabalhando 17 horas por dia, de segunda a domingo, eu não conseguia tirar mais do que 10, 11 mil reais. Muitas vezes, meses onde tinha uma entre-safra de eventos, a gente não tinha tanto fechamento de venda,
eu ficava tirando o mínimo ali, 2, 3 mil reais para poder honrar o pagamento da equipe. Então era um negócio que a coisa não estava funcionando. E o que é incrível, né? É incrível assim, vocês muitas vezes veem hoje, talvez, né? Eu e a Karina, a gente termina um evento, e o evento pra gente significa o quê? Um término de evento, a celebração de ter prospectado muitos alunos, muitos clientes, ter entregue uma transformação e poder descansar. Então depois de um evento, a gente vai para um hotel estrelado, um hotel incrível que vocês veem, ou então vai comer num restaurante estrelado, toma um vinho mais caro, esse tipo de coisa, vocês falam assim, nossa, sempre foi assim. Não foi mesmo, não foi mesmo. E quem pode falar mais de como era antes, do quão difícil era antes, porque minha carreira, até na gravação desse vídeo, tem 16 anos. Os 8, 9 primeiros anos foram extremamente difíceis, 8, 9 anos muito difíceis, e depois os outros 8 anos, 7 anos que estão acontecendo mais para agora, muito mais fáceis e com volume de resultado. Porque esses últimos anos aqui, eu trabalhei minhas crenças de fato, me tornei mais livre mentalmente e aprendi, dominei de fato, aprendi a dominar de fato estratégias de internet, de escala, principalmente no Instagram. Então, para explicar como é que foi esses 8, 9 anos iniciais, tem uma pessoa que pode falar sobre isso, que é o Átila Real. Vendo essas fotos, cara, passa um filme na cabeça da gente. Depois de tudo que a gente passou lá atrás, os perrengues e tal. E aí você vê o Wendel hoje com quase 5 milhões de seguidores no Instagram. E a gente era totalmente desconhecido, né? O Wendel era uma pessoa totalmente desconhecida na época que eu comecei a vender os produtos dele lá em Rondônia. Ninguém sabia o que era o Wendel, quem era o Wendel. Ninguém sabia de onde que ele vinha. A gente não tinha referência, a gente tinha pouco material de divulgação, inclusive. Porque a impressão que me dá é que a gente tinha muita vontade, tinha até uma certa velocidade, mas a gente não tinha direção. A gente não sabia muito bem o que estava fazendo, porque tudo era muito novo, a gente estava testando tudo. E nisso a gente tinha prejuízos, a gente tinha acertos, tinha muitos erros e acabava gastando uma energia muito grande para poder atingir aquele objetivo. Então no começo a gente tinha poucos recursos. Tinha poucos recursos financeiros, poucos recursos humanos, né, pessoas. O Wendel ele sozinho era tudo que ele construía, criava os conteúdos, entregava os conteúdos, fazia até as artes, né, dos panfletos que a gente usava. Então a gente tinha muita vontade, muito desejo, mas nem sempre tinha o resultado porque, no meu entendimento, olhando para trás hoje, no meu entendimento a gente não sabia direito como fazer. O Wendel fala isso em vários treinamentos, em vários conteúdos, que o resultado que você não tem é fruto daquilo que você ainda não sabe fazer. A gente queria muito, mas não sabia direito como fazer. E o resultado era o resultado que a gente conseguia ter naquela época. Mais uma live, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tenho aqui do meu lado o Átila Real. Tem uma história. O Wendel até já contou essa história, mas as pessoas talvez achem que é invenção e tal. Mas teve um dia que a gente estava em Cacoal, Rondônia. Eu morava em Cacoal e o Wendel foi até lá para entregar um evento. O evento seria no dia seguinte, a gente precisava ir até o local do evento para o Wendel ver como é que ficou a montagem. Era um curso de liderança, inclusive, um Everest. E da minha casa até lá, era longe para ir a pé e era caro para ir de táxi. E eu não tinha carro nessa época, eu tinha uma moto. Eu tinha uma Titan 125. E aí eu falei, Wendel, monta aí, cara, e vamos lá, né? Vamos até o local para ver se você gosta da montagem e tal. E aí você imagina um homem do tamanho do Wendel, numa motinha pequena, um capacete que não servia direito para ele, e eu levando ele lá, balançando naquela moto pequena, para levar ele até o local do evento, para ele ver se estava bem montado, se estava do gosto dele, porque eu que montava os eventos para ele na época, eu vendia e montava os eventos. E aí você vê hoje um vídeo com o Wendel numa Panameira, eu consigo fazer essa ligação entre o que ele passou para chegar até aqui, porque ele se dignou a montar numa moto Titan usada e se arriscar nas ruas de Cacoal, no trânsito ali, simples de uma cidade pequena, mas também tem os seus perigos, mas ele se dignou a fazer isso, a passar por esse tipo de dificuldade, porque era o que ele acreditava muito. Então quando eu vejo essa trajetória do Wendel, durante esses 10 anos mais ou menos que a gente se conhece, eu vejo o tamanho que foi essa construção, essa transformação pela qual ele passou. E se você conheceu o Wendel agora, sabe, se você está vendo o Wendel agora, morando no Rio de Janeiro, dirigindo uma Porsche, tendo o estilo de vida que ele tem hoje, sem ver isso pelo qual ele passou, talvez você não acredite que seja possível também. Então, onde eu quero chegar com isso? O Wendel plantou isso que ele está colhendo. Então, o que ele está colhendo hoje, ele plantou. E plantou com muito suor, com muito sacrifício, com muita dificuldade, vários perrengues que a gente passou por não ter lugar direito para dormir, por não ter coisas decentes para comer, por não ter dinheiro para comprar um equipamento, sabe? A gente ia para os lugares, ele não tinha uma câmera, ele comprou uma câmera,
Aí roubaram a nossa câmera num evento, sabe? E aí não tinha dinheiro para repor aquilo. Ele não tinha direito a um flip chart para comprar. Eu ficava negociando com os hotéis para o hotel me dar um flip chart de graça para ele não alugar e colocar no pacote, né, do evento. Então tudo isso mostra que as dificuldades fazem você crescer se você conseguir aprender com elas. E eu acho que o resumo de tudo é que a gente não tinha o resultado que a gente queria ter na época porque a gente não sabia como fazer. E depois que o Wendel entendeu como fazer e achou esse caminho da internet, é que ele começou a ter o resultado que ele tem hoje. Eu me orgulho muito de ter feito parte dessa história lá no início dela, quando a gente se conheceu. E um reflexo dessas crenças limitantes que eu tinha é que eu queria me livrar do dinheiro que eu tinha, pagando as pessoas muito mais do que elas deveriam ganhar. Deixa eu te dar um exemplo. Existia pessoas no meu time, por exemplo, que pela função dela e o quanto ela agregava, ela merecia ganhar entre 2 a 4 mil reais no máximo, mas não, eu queria pagar 14, 20 mil reais para aquelas pessoas, o que era completamente disfuncional. Eu não sei se você tem esses desafios na sua vida hoje de fazer dinheiro e poder ficar com dinheiro, ou se você é do tipo que quer distribuir o dinheiro o tempo todo porque você não se sente merecedor e você quer que as pessoas vençam mesmo sem merecer que elas vençam. Eu tinha isso na minha vida. E uma das pessoas responsáveis, a maior pessoa responsável por essa mudança de crença que eu tinha, mudança da forma como eu via dinheiro, esse meu comportamento de querer me livrar do dinheiro, pagar muito mais para as pessoas do que elas mereciam naquela época, foi Karina Pelói, minha esposa. Certa vez, percebendo que a gente não estava enriquecendo, não estava avançando, trabalho enlouquecedor, eu não tendo tanto tempo para ela, porque tinha que trabalhar pra caramba, ela me disse, se você não corrigir esse comportamento, eu não vou ficar mais com você. A gente precisa avançar, a gente precisa lidar de uma forma diferente com dinheiro e trabalho. E foi aquela imprensada na parede, aquele agora ou nunca, que fez com que eu mudasse meu comportamento, a minha crença. Eu precisava ser um homem diferente para ser merecedor de abundância financeira e prosperidade. E essa época foi uma das épocas que eu mais trabalhei na minha vida, mas eu não via sobra de dinheiro. Eu não via abundância financeira acontecendo. Eu acreditava que estava dando tudo errado, mas hoje, com a experiência que eu tenho, eu entendo, né, que era parte do processo. Porque quando a gente olha só para aquela situação, parece que está dando tudo errado, mas quando você dá um zoom out, você vai para fora, você percebe que é só uma parte do trajeto. É só uma curva mais esburacada para chegar num lugar magnífico. E analisando friamente, né, depois de corrigir essas crenças todas, por que não estava dando tão certo? Porque a gente não conseguia fazer a mensagem que era boa, ou seja, o produto, o serviço, chegar para mais pessoas. Essa era a grande questão. A gente tinha uma força de vendas que não conseguia, por exemplo, falar com 1.000, 2.000 pessoas por dia. E aí a gente não conseguia lotar os eventos como a gente gostaria, a gente não conseguia ter a quantidade de alunos que a gente gostaria, a quantidade de clientes que gostaria. E provavelmente você passa pela mesma coisa. E o que é a coisa que você passa? Você tem pouca visibilidade, você não consegue aparecer para as pessoas que você precisa aparecer, o seu negócio. E eu quero que você entenda, antigamente era muito difícil você aparecer para 10, 20, 30, 40 mil pessoas, era muito caro, você tinha que anunciar num outdoor, você tinha que aparecer na Rede Globo, e você gastava rios de dinheiro para poder fazer isso. Só que hoje em dia, se você tem, por exemplo, uma conta no Instagram, você consegue com pouquíssimo investimento aparecer para muitas pessoas. E ali foi um ponto de virada para a gente. A gente sabia que a gente precisava dominar a internet, a gente precisava fazer alguma coisa em relação àquilo, porque se a gente não conseguisse mais clientes, mais faturamento, a empresa iria fechar. Eu iria quebrar. Eu não queria voltar a trabalhar do jeito que eu trabalhava antes, eu não queria voltar a ser, carteira assinada de algum lugar, eu queria continuar vivendo o meu sonho. Mas se a gente não conseguisse mais clientes, mais faturamento, a gente iria quebrar.